Dia 11 de novembro, agora, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se a ideologia de gênero será obrigatória nas escolas a partir do próximo ano. O que acontece, existe uma história aqui, de onde nasce esse julgamento. Por que eles vão fazer isso? Porque em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação e no Plano Nacional, depois de 1 ano e meio de discussão, o termo gênero foi retirado. Depois disso, nos anos seguintes, 2015, 2016, começaram as tramitações de planos estaduais e municipais. E praticamente a totalidade do Brasil, quase 99% dos municípios, seguiram a mesma lei federal, Lei 13.005, extraindo também, retirando o termo gênero. Depois mesmo a própria BNCC, 2017, também se retirou o gênero. E agora então entraram, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal, entrou em 2017, mas agora foi pautado para votação, no dia 11, que não poderia ser retirado dos planos nacionais, estaduais e municipais. Então eles estão pleiteando que isso seja tido como inconstitucional, que não poderia ter ocorrido isso tentando se fundamentar na Constituição. Certo. Então é isto o que eles estão pleiteando, esperando que os 11 ministros então deem como favorável, não só apenas que aquilo foi um erro, mas que tornando obrigatório então em todos os planos de educação, todas as escolas, não importa se a escola é privada ou pública, se é religiosa ou não é religiosa, não importa, é para todas as crianças do Brasil. Professor, eu queria que a gente pudesse fazer aqui uma memória do que foi porque foi uma verdadeira mobilização. Sim. E o senhor esteve muito à frente disso daí, o senhor viu isso acontecendo. Essa história, né, que começou lá em 2013, 2014, no Plano Nacional, o que acontecia? Ninguém estava sabendo que estava no Plano Nacional o termo gênero. Ninguém sabia. Nós nos debruçamos para poder saber como é que estava o plano. De repente encontramos algo que nós já estudávamos, algo que nós já conhecíamos. Porque vocês têm um grupo muito atento a tudo que acontece na ONU e essas conversas já vinham lá, né? Porque eu presido uma entidade chamada Observatório Interamericano de Biopolítica. Então estudamos esses movimentos geopolíticos, essas temáticas que de repente aparecem por televisão, um lugar ou outro, sabendo, claro, por conhecer a teoria, toda a literatura sobre o assunto, dos significados e também, claro, dos países que implementaram a teoria de gênero. Então, por saber o que vem acontecendo em vários países depois que são implantados e por conhecer a literatura, então, nós mesmos conversamos com muita gente e começou, então, de uma forma natural, muito bonita no Brasil. O povo começou a se manifestar, claro, porque estávamos no Congresso Nacional ali, convidados como professores, para poder falar sobre o assunto. Então ali falaram, vamos fazer uma exposição técnica, acadêmica sobre isso. E assim o fizemos. Então a coisa foi longa no Congresso Nacional. E depois que terminado, pensamos assim, bom, então se aprovou no Plano Nacional... Vocês em casa estão vendo agora fotos da mobilização. Sim. Então, aqui que vocês estão vendo foto, claro, aqui não é o Congresso, ali, justamente nesse momento da história que eu estou falando, com certeza deve ter outras fotos também, tinha um artigo no Plano Nacional dizendo que os planos então estaduais e municipais deveriam agora, depois de 2014, começassem a tramitar, se não tivessem já a aprovação anterior, e, claro, se ajustar à nova lei federal. Sim. Então, se fosse seguir isso, não poderia ter o gênero. E aí nós não estávamos entendendo, porque chegou em São Paulo, eu sou de São Paulo. De repente fui chamado porque estava no plano da cidade. Falei, mas como no plano? Porque ele já tinha retirado do Plano Nacional. Fomos ali, nos debruçamos para poder entender. Bom, claro, não tinha sido proibido, né? Então, o que não está proibido, teoricamente está permitido, né? Então você retirou, mas você não proibiu. Muito bem. Então com isso começou a tramitação. Novamente, então, convidados por vereadores, depois deputados estaduais, comecei a viajar ao país com muita gente. Muita gente começou a ser convidada para cima e para baixo para poder esclarecer o que é isso, né? Porque as definições pareciam um pouco uma coisa esfumaçada, não sabe exatamente o que é, né? Então, conforme a gente ia viajando, Mato Grosso, Paraná, movimentos enormes no Brasil inteiro de pais e muitos professores que, esclarecidos sobre o tema, se manifestaram democraticamente, como eu mesmo disse no vídeo, junto aos parlamentares. Porque quem não conhece o que aconteceu, não estava lá, não estava assistindo, apesar que com certeza tem muita gente que vai assistir o vídeo aqui, ou deve estar assistindo, vai lembrar de mim. Se a gente estava lá na cidade, o que nós fizemos? Nós estávamos berrando? Nós estávamos ofendendo alguém? Não. Nós chegávamos na cidade, marcávamos uma audiência pública, estávamos lá conversando com as pessoas, vamos explicar isso aqui.
o que é o conceito do assunto, quais são as consequências, vamos ver a parte política da coisa. E é isso que nós conversávamos, né? E claro, o povo assistia. E junto aos parlamentares, junto ali aos representantes da cidade, nós não queremos isso. Foi isso que lotou câmaras. Eu estava em Sinop, eu me lembro que eu cheguei em Sinop, Mato Grosso, nunca tinha visitado a cidade. Cheguei lá, teve uma reunião que foi na catedral, tinha mais de 3.000 e poucas pessoas assistindo. Maravilhoso. E aí depois a Câmara lotada, tinha telão fora da Câmara, todo mundo assistindo. O envolvimento, onde as pessoas estavam falando, e elas estavam pedindo para poder, extrai isso daqui. Claro, não era a única questão no plano nacional, mas essa temática estava escondida, ninguém falava sobre isso. Né? Por conta, né, de um texto que estava influenciando todos os textos do Brasil inteiro, que estavam sendo preparados para os planos. Então chegava na mão dos vereadores, não estavam nem atentos. Uma tramitação super rápida para poder ser aprovada. Então foi um trabalho enorme de muita gente, de esclarecimento. Sim. E agora o STF pode dizer o seguinte, olha, isso não valeu de nada. O que não vai valer? A democracia. O povo se manifestou. Exato. Então não vale o povo se manifestar, então? E se manifestou, assim, foi uma esmagadora maioria. Não é que o povo brasileiro tem uma opinião dividida. Dá o percentual para nós, professor. Não, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Nós estamos falando aí de praticamente 99% dos municípios. Falar, mas então teve alguns que alguns aceitaram. Não. Nós estamos falando de municípios pequenos. Municípios grandes nenhum aprovou. Que não foram alcançados. Né? Claro, existiram, além de professores, especialistas falando tudo quanto é lugar do Brasil e foi se espalhando, claro, as igrejas se movimentaram, principalmente a Igreja Católica. Bispos, padres, movimentos, especialmente a Renovação Carismática, foi a quem, claro, pela sua capilaridade, no meio da renovação, você tem advogados, você tem médicos, você tem tudo, católicos. Né? E que, claro, nas suas cidades, foram se movimentando junto às pessoas, esclarecendo, está aqui, o que é isso, né? E foi público, todo mundo acompanhou e se manifestou. Em um lugar ou outro, haviam, claro, pessoas que discordavam e ali os parlamentares estavam ouvindo. Né? Cada representante estava ouvindo. E o que você via? Câmaras que tem 23 vereadores, 22-1, 23-0. É isso que aconteceu no país. Ou seja, e agora, o Brasil rejeitou. O Brasil rejeitou, foi um não retumbante. Muito bem, agora o que o Supremo vai fazer? O Supremo vai fazer o seguinte, o Supremo vai passar por cima do povo. Porque essa história de falar que o Supremo Tribunal é a última instância, isso não está na Constituição. A última instância é o povo. E onde é que o povo está representado? No Congresso Nacional. Eu não votei em ministro do Supremo. E eu não estou solicitando essa noite destituição, acabar com o Supremo, não venho depois inventar a história, não. Nós estamos falando apenas o seguinte aqui, que o Supremo não pode passar por cima da Casa de Leis. Foi aprovada uma lei democrática. Não compete ao Supremo. O Supremo não é sua competência isso. Então aqui nós podemos assistir mais uma vez, porque não vai ser a primeira vez, eles vão justificar que estão sendo provocados, que o Congresso não cumpre o seu papel, mas o Congresso cumpriu o seu papel. Os planos foram aprovados, entendeu? Mas aí nesse tema não, então vamos lá falar que o Congresso não poderia ter feito isso. Então, olha, você que é deputado federal que está me ouvindo, é como se você não existisse. Exato. E como se a gente que votasse você não sai para nada. Exatamente. Desculpa falar desse modo, mas se for aprovado, não precisa de Congresso Nacional. Sim. Inclusive, como é que se emenda a Constituição ou faz qualquer coisa? Entra com uma ADI, então. Pois é. Então vai ficar uma chuva. O que é uma ADI? É uma ação direta. Uma ação direta. Ali foi um partido político que entrou, sim, ficou uma ação solicitando, falando, olha, isso aqui é inconstitucional. E está esperando que o ministro, então, está instrumentalizando o STF. Exato. Está passando por cima do Congresso Nacional. Quer dizer, se aprovar, vai passar por cima do Congresso. Vai derrubar isso daqui. Está falando que é inconstitucional, mas a nossa Constituição diz que nenhuma manobra, nenhuma ideologia, nem pode ferir os valores da família. Exato. Então, você vê que não bate a conta. Está mais do que na cara que está expressando os valores do povo brasileiro. Exato. Não, e assim, isso se chama ativismo judicial. E é isto, para isso, inclusive, estou aqui para poder falar. Nós temos que parar com o ativismo judicial. O Supremo cumpre o seu papel, o Congresso seu papel, o Executivo seu papel. Sim. A gente já assistiu isso várias vezes, desde 2012 para cá, sim, várias coisas acontecendo. Aí eles tentam dar a justificativa deles, mas assim, isso não procede. Juridicamente, a gente sabe que é ativismo judicial e vamos assistir com uma tal aprovação isso. E eu falo assim, olha, mas você acha que vai aprovar ou não vai aprovar? Tem várias cidades... Né? Inclusive, eu tenho aqui na minha mão, a gente preparando para esse programa, eu fui pesquisar, né, sobre o assunto, e eu encontrei essa notícia em vários jornais, não é, de internet. Você pode colocar o título lá para pesquisar do jeito que você quiser. E tem um detalhe, é que as datas não batem, mas a notícia é a mesma. Isso é até para te confundir, então presta atenção na notícia. STF decide que município não pode proibir abordagem sobre ideologia de gênero nas escolas. Isso aqui é de 10/5/2020 e está falando sobre um município lá no estado do Paraná, lá no Paraná.
Então, o STF decidiu que o município não poderia proibir a abordagem sobre ideologia de gênero. A minha pergunta é a seguinte, vai ser votado agora dia 11. Se ele já está dando uma preliminar ali, a gente já olha e fala, já tá soltando. Então corre-se o risco de fato, ele aprovar essa... Sim, porque o que acontece é que essa cidade, chamada Cascavel, né? Foi em Cascavel? Nossa. Cascavel. O que aconteceu? Ali, democraticamente, resolveram, um dos poucos municípios resolveram proibir o gênero. Se não me falha a memória, Campinas também. E outras cidades fizeram isso. Então, aí o que eles fizeram? Jogaram como um improcedente, podia, foi lá e fez isso. Bom, então se eles fizeram isso nessas cidades que, democraticamente, falaram, nós não queremos, no plano não foi proibido, no plano foi retirado. Nessas cidades elas se proibiram, diferente, tá bom? Uhum. E ele falou, não pode. Tem uma diferença, então, agora no julgamento, porque não é, nós estamos falando que estava proibido. Mas já dá uma indicação de possibilidade de que vão votar como procedente esta ação. Já dá muito frio na barriga. Então, assim, trocando em miúdos, professor, para os que nos acompanham em casa, o que se vai tentar fazer agora no dia 11 é dizer o seguinte: estas leis que foram aprovadas democraticamente não podiam ter sido aprovadas. É isso que o Supremo... Do modo como foi aprovado, não. Uhum. E aí, portanto, derrubando-as. Não o plano nacional, senão a retirada do termo gênero. Ah, entendi. Ele Então, deve ser agora obrigatório. eles teriam o poder de impor sobre o legislativo uma norma de que isso seja revisto, ou seja, haja nova votação? Ou eles simplesmente vão tentar deixar por resolvido no colegiado do Supremo? Na verdade, a votação é para justamente, se eles disserem isso foi inconstitucional, então automaticamente foi derrubado, se torna obrigatório, ano seguinte, na prática, o Brasil renova seu trabalho de educação com o gênero dentro. Pelo amor de Deus. Professor, Depois a gente precisa falar o que as significa consequências disso. Vamos falar agora quais são as consequências. Se Práticas, em janeiro, o seu filho, fevereiro, né, que volta à escola, e de repente lá na sala de aula ele começa a ter umas aulas esquisitas sobre sexo. Quais são as consequências na verdade, dessa teoria? E não e aqui não é um exercício de bola de cristal, porque nós já temos Exato. lugares no mundo onde essa desgraça está acontecendo. Então, Exato. Então, olha, para quem está ouvindo, eu já sei como é que são os gatilhos mentais, tá? Porque a gente falou, nós lemos na literatura toda a linguagem e estratégia de manipulação. Então, como a gente conhece isso daqui, eu quero falar para você que está ouvindo pela primeira vez o seguinte, né? Vai aparecer na tua cabeça que ao falarmos de gênero, que nós estamos falando do homossexual. É isso que provavelmente você entende que seja gênero. Gênero e homossexual são a mesma coisa. A teoria de gênero não tem relação nenhuma com a homossexualidade. É isso que é estranho. Então, você que está ouvindo pela primeira vez, pensa, então vocês estão negando que existe homossexual? Não. A teoria de gênero diz o seguinte, na verdade, depois eu vou explicar isso, eu quero mostrar a realidade agora. Né? Depois a gente fala do conceito depois. Segura um pouco isso aqui. O que acontece quando é aprovado? A Alemanha aprovou. Quando a Alemanha aprovou o gênero nas escolas, a primeira coisa que começou a acontecer foi pessoas não queriam, os pais não queriam que as crianças frequentassem aquelas aulas de desconstrução da identidade. Né? Mas na Alemanha também aprovou um dispositivo no Código Penal para punir quem rejeitasse isso. olha aí, Ou seja, uma coisa Aqui você está vendo uma foto aqui que está aparecendo na tela para você de um vídeo que pode ser visto na internet. É um policial que está ali dando uma multa ao pai porque a sua filha faltou 2 vezes na aula de gênero. Porque ela havia passado mal com a aula, ok? Então esse pai se negou a pagar essa multa porque ele disse, numa democracia eu entendo que algumas pessoas pensam diferente. De um lado de lá e eu penso do lado de cá. E por que eu não posso ser respeitado nessa democracia também? Minha filha não fez nada, simplesmente não foi na aula. Foi isto, ok? Então como ele se negou a pagar, ele foi conduzido até a delegacia e ele passou 24 horas preso, simplesmente porque a filha faltou em 2 aulas. Isso é a realidade que aconteceu na Alemanha, ok? Canadá aprovou uma lei que você pode também pesquisar na internet e verificar o que está acontecendo no Canadá. Esse vídeo aí é o vídeo do pai, tá? É um jovem que está filmando na hora que o pai daquela menina sai da cadeia, ok? Para quem quiser, tem um vídeo lá em uns 10 minutos e tal. Ele vai falar sobre esse assunto. Mas no Canadá foi aprovada uma lei. A lei diz o seguinte ali, que você não pode se negar a que aprenda a questão de gênero na escola, podendo chegar a perder a guarda do seu filho. Perder a guarda. Agora, você não perdeu o pátrio e poder. Então, Meu Jesus, não pode. Por quê? Porque você se negou a receber isso. Isso é lei no Canadá. Só pesquisar você vai encontrar facilmente no buscador na internet, ok? Noruega, mesma situação. O primeiro país que começou com isso, que já faz tempo,
foi a Suécia. A Suécia fez o experimento das escolas chamadas egálias, escolas de gênero, onde são proibidas as cores azul e rosa, como se o azul simbolizasse apenas, um homem pode só usar o azul, mulher não usa azul. Então retiradas as cores. Retirados os pronomes, né? Como aqui que definam o menino e menina pelo hen. Então lá, em vez de falar menino, menina, você tem uma coisa neutra, você tem um artigo neutro. Aqui no Brasil estão querendo inventar isso, para eliminar a linguagem sexista, então meninex ou menino ou tal. Tal. Então tem várias terminologias que eles querem criar, né, para desfigurar a língua portuguesa, inclusive. Né? Então assim aconteceu na Suécia. E um detalhe na Suécia que você pode pesquisar facilmente, tá ok? Porque o gênero vai dizer que vai proteger minorias, teoricamente seria para proteger minorias e as mulheres, tá bem? O segundo país de maior índice de estupro no mundo, depois da Índia, é a Suécia. Depois da Índia, Suécia. É a Suécia. E começou isso depois da implantação de gênero. Okay? São dados oficiais do Conselho Nacional Sueco, lá de crime, que mostra isso. Claro que aqui é uma junção de fatores, da imigração e tal, mas a mulher perdeu proteção. Por quê? Porque lá tem banheiro de gênero. Não é um banheiro que entra uma mulher ou um homem ou entra a família. Você não tem sexo. Então você pode entrar junto. Entra uma garota de 8 anos, como eu disse agora mesmo numa live, um garoto de 14, outro de 15. Como é que fica isso? Meu Deus. Como é que fica essa situação, entendeu? E aí você pode, claro, nós estamos falando de escolas, mas depois você vai ampliando para a sociedade. Então a Suécia fez isso. Então, se a gente for começar a percorrer o mundo e olhar, a Argentina aprovou, né? Temos aprovações em regiões diferentes. Na Holanda, o casal, os pais foram presos mais de 1 mês, 2, 3, acho que foram 4 meses, porque o filho faltou na aula de gênero. Então nós vemos o seguinte, depois que é aprovada a chamada teoria de gênero, começam-se a avançar políticas de gênero dentro de um país. Que, na verdade, no nosso caso do Brasil, já há décadas, existe investimento pesado. Nós estamos aqui muito próximo de Campinas. Campinas tem uma universidade, nessa universidade tem um campus de gênero, eu conheço bem, porque eu conheço a literatura produzida lá, ok? E conheço o que acontece de ONGs dentro do estado de São Paulo e no Brasil afora, que militam por esta causa. Então a gente sabe do investimento, conhecemos a literatura, do que eles vão produzindo. Os cursos, não só universidades, mas cursos de várias organizações, tantos lugares, prêmios. Existe um prêmio chamado Construindo a Igualdade de Gênero, já é um prêmio já antigo, tem mais acho que 10 anos. Descobri isso quando, visitando o Congresso Nacional, vi na porta de um parlamentar, entrei na internet, fui ver isso daqui para saber os dados de tantos jovens atingidos, de ensino médio, faculdade, mestrado e doutorado, escola promotora dessa igualdade de gênero. Então já faz muito tempo que venho lendo, estudando sobre o assunto e vendo a realidade. Então é como se você já tivesse uma estrutura pronta para que, depois desse julgamento, começasse a entrar toda essa estrutura. Então, o que nós vamos assistir no Brasil? Será que o Código Penal vai ser, nós temos um dispositivo para punir quem for contra? Banheiro de gênero em todas as escolas? Não estou falando que vai acontecer, mas é que já existe isso, já existe essa estrutura e ela é utilizada em muitos países. A gente já pode usar a nossa inteligência e perceber que é para isso que se caminha. Na época da discussão dos planos municipais, um dos municípios era Belo Horizonte. E lá foi um caso famoso que também pode... Tudo que eu estou falando que você encontra na internet. Um pai, advogado, que aconteceu, o filho chegou molhado, aí viu que era xixi. Falou, filho, o que aconteceu? Tá com xixi e tal. Papai, eu fui no banheiro e agora o banheiro não tem mais menino de menina. O pai achou aquilo estranho, foi até a escola, verificou realmente antes o banheiro e viu que era assim. Perguntou à direção, a direção falou que era uma determinação da Secretaria de Educação. Foi à Secretaria de Educação, a Secretaria negou, falou nada. Conversa, desconversa e tal, e a coisa depois voltou ao que era antes. Só que assim, a direção fez isso e não perguntou aos pais se eles queriam. Isso aconteceu, isso pode ser verificado na internet em Belo Horizonte, tem o nome da escola, o lugar, quem estava envolvido nessa história também. Então, nós não estamos fazendo, como você falou, né, uma bola de cristal. Isso é a realidade do mundo. Esse tipo ficar aqui agora à noite, a gente vai percorrer vários outros países que implementaram a política de gênero. E todas as consequências, Austrália, Inglaterra, os problemas psiquiátricos, crianças que começaram a ficar confusas. Depois a gente vai explicar isso melhor. Por hora citar países para que você aí possa entrar na internet e verificar quando aprova o que acontece. Porque se a promessa é uma aprovação para que haja maior respeito, um melhor tratamento, tal, será que é isso que acontece? Não foi em nenhum país. Nenhum país que aprovou aconteceu isso. Então não é isto que vai acontecer. A Califórnia aprovou e começaram a alterar o currículo. A alteração do currículo era voltar no passado e começar a reinventar a história, eliminando o fato histórico e construindo simplesmente 1984, né? relações de sociológicas. Vamos analisar a família, a mulher e outras coisas mais lá naquela história.
o assunto não tinha nada a ver, o fato histórico era totalmente diferente, se elimina o que era para ser estudado e começa só a falar de sexualidade humana desconstruída pelo movimento chamado desconstrucionista desse assunto, de vários teóricos, como um ou outro não escreveu diretamente sobre isso, mas eu fui caminhando até chegar, por exemplo, a Foucault. Então você tem Louis Althusser, você tem Derrida, e você vai chegar a Foucault, aí depois tem vários movimentos com Judith Butler, John Scott, aqui no Brasil, com tantas mulheres que escreveram sobre o assunto, sempre de desconstrução, né? Que é o que a gente pode explicar depois, essa parte mais teórica. Mas por enquanto, para entender que Sim. a implantação promete uma mudança muito estranha nas escolas. Tá? Hoje você não pode nem pesquisar na internet, no site de pesquisa, o que é gênero, porque já vem cheio de ideologia, já vem com aquilo pronto para o seu filho na hora de fazer trabalho da escola. Vamos fazer um intervalo rapidinho, gente, para a gente tomar uma água, né? Porque precisamos de uma água nesse momento. Respirar um pouco. Respirar, já nós voltamos. Brasil Cristão está de volta, nós estamos falando sobre esse tema importantíssimo, né? Um alerta, de fato. A ideologia de gênero pode se tornar obrigatória nas escolas. Então nós já falamos, né? Fizemos esse primeiro bloco foi bem amplo. Agora vamos avançar, porque o nosso tempo é curto e nós precisamos tocar em outros pontos. Professor, vamos conceituar um pouco, para quem é possível que alguém esteja ouvindo isso pela primeira vez, vamos conceituar um pouco o gênero. Ok. Eu vou conceituar mostrando assim 3 fases diferentes, porque eles foram se modificando, ok? Então nós temos 1995, a Conferência Mundial da Mulher, onde pela primeira vez aparece numa conferência da ONU a questão de gênero. 200 vezes, 200 citações da questão de gênero dentro dos textos. Então, ali uma representante, agora não me lembro se é de Honduras, fez um questionamento, porque via que a colocação era muito diferente, pediu uma definição. E a resposta dada a todos publicamente é que gênero não tinha uma definição e não tinha necessidade de ter uma definição. Como é que você não define alguma coisa? Entende? Eu olho para um copo, eu sei o que é um copo. Eu vejo que tal. Ok. 2006, 95, 2006. Encontro na Indonésia, Yogyakarta, é feito um documento chamado Os Princípios de Yogyakarta. Esse documento não foi uma conferência da ONU, não é uma conferência da OEA, não tinha respaldo nenhum, não tinha caráter de um encontro internacional, nada. 25 pessoas se reuniram. Como é que sabemos que são 25 pessoas? Porque o documento você pode baixar na internet, chamado Princípios de Yogyakarta, tem 37 páginas. No final você tem os signatários, quem assinaram, 25 pessoas. 25 pessoas se reuniram para discutir sobre o assunto e assinaram uma carta. E claro, por militância foram influenciando nos países o poder judiciário, ok? O princípio de Yogyakarta tem uma nova definição. Aí ele coloca diferente. Aí agora ele tenta definir. Fala o seguinte: uma coisa é o dado biológico, seu corpo. Outra coisa é como se você se vê, se você se sente. Então aqui começa uma nova conceito. Agora vem um conceito, parece. Um possível conceito. O corpo e a forma como você se vê. E aí seria já o nascimento de uma nomenclatura. Cisgênero, não homem ou não mulher. O cisgênero é a pessoa que seu corpo, sua biologia e a sua psicologia estão, digamos, elas se encontram, tá? Quando elas não se encontram, então você se vê diferente do seu corpo, seria o transgênero. É isso. Então esse é o conceito que está lá e você deveria então respeitar a identidade de gênero. Perfeito. Inclusive a definição utilizada na DI do Supremo é a dos princípios de Yogyakarta. Está no ponto 2, está lá a definição de princípios de Yogyakarta, que já foi utilizada em outros lugares também. Porém, aquilo ali já não é mais utilizado, inclusive, porque foi só uma fase. A evolução depois de 2006, se a gente pode chamar de evolução, é que toda a nomenclatura no movimento feminista não aceita a ideia de identidade, de fixidez, da metafísica da substância, que a coisa subsiste, que a coisa existe, que a coisa é. Então, como se não existe homem, não existe mulher, não existe. E aí você pode encontrar uma feminista conhecida no Brasil, a professora Berenice Bento, que ela mesma se intitulou feminista e tal. Ela no Sesc Vila Mariana, 2015, Butler, maior ícone sobre o gênero no mundo, estava nesse evento também. Berenice Bento responde uma pergunta que pode ser vista na internet sobre o essencialismo estratégico, ou seja, que é utilizar-se do símbolo mulher. Essa é a pergunta. Ela vai responder sobre isso. O que é o essencialismo estratégico? A gente sabe, ela falando, ok? Abre aspas. A gente sabe que não existe uma mulher, que a mulher é um símbolo unitário, autoritário, impositivo, mas a gente usa esse símbolo mulher para avançar numa agenda de poder. É isso que ela responde. Só que é claro, ela mesma fala assim, mas isso eu discordo completamente. Ela fala desse jeito, eu discordo completamente, que é instrumentalizar a mulher para avançar uma agenda. Ela é do posicionamento que você tem que ser declarado, você tem que falar, não existe isso. Você tem que romper com essa linguagem, porque o gênero quer dizer que o símbolo, que a gente está dando nome às coisas, isso aí foi
uma coisa antiga, imposta pelo sistema patriarcal, que te impôs, te aprisionou dizendo, você se chama mulher. E existe um conceito de mulher que é oprimida por o homem, e começa toda uma história sem fundamento, sem fonte primária, não tem caráter científico. Butler fala que não quer provar realmente nada e tal. Muito bem, é isso que ele está. Então, ao mesmo tempo que a ADI quer defender o gênero e usa o termo identidade, aqui o que acontece? Por que a gente percebe uma manipulação, uma ideologia? Porque o movimento feminista, o movimento que foge dessa temática, diz que não existe identidade. E o que a gente está falando? Que existe identidade. As coisas existem. Professor, justamente é nesse sentido, se eu compreendi bem os textos e artigos que li a respeito, é nesse sentido em que a ideologia de gênero não tem necessariamente nada a ver com a militância LGBT ou com bandeira homossexual, como muitos pensam. Porque o homossexual, ele se identifica como tal, ou seja, uma identidade homossexual. E os ideólogos de gênero vão dizer, não, você quer homossexual, você pode ser. Porque não pode haver uma fixidez identitária, né? Uma identidade fixa. Teoricamente, é exatamente isso que o senhor está falando. E eles tentam colar os dois assuntos para que todo mundo que fale sobre o assunto pareça preconceituoso. Só que, na verdade, nós estamos só mostrando, não é uma interpretação, é a literatura deles. A literatura deles, quer dizer, a literatura de gênero. É assim que está escrito. Exemplos claros que eu não citei antes. Por exemplo, existe um francês que ele disse, eu sempre me senti um cavalo. Eu aqui não estou falando para tirar sal, é só para poder entender o que é o gênero. Eu sempre me senti um cavalo. Então ele começou a treinar para uma competição de pôneis e foi competir. Ele é livre para poder fazer isso, ok? E aí eles colocaram que isso daí é gênero. É o gênero que passa pela espécie, não está preso numa espécie, ok? Depois apareceu um senhor nos Estados Unidos, casado, pai de 3 filhos, 52 anos, e se divorciou e disse, não, eu sou uma mulher. Não, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher de 6 anos de idade. E tem interesse sexual por amigas e amigos da mesma idade. Então, aí é uma mudança aí o gênero de idade. Então o gênero, ele não está preso nessa questão. O gênero é fluido. Então você não tem, é que você se constrói e eu não sou homem, eu me vejo mulher. Não tem isso. Isso aqui é prisão para eles, entendeu? Então não tem um nome, não tem uma nomenclatura, não é que tem vários gêneros. O gênero universal é uma anulação da identidade, de que a coisa é. Então sabe o que vai acontecer na prática? Professores, vamos retirar das escolas biologia. Tem uma pergunta, aí Não, você já peraí, responde. deixa eu falar. Tem que tirar biologia e ciências. Não pode ter ciência em lugar nenhum. Porque como é que a gente vai fundamentar? Quando acontecer um crime e vai investigar um crime para poder saber quem é a pessoa, você vai ver DNA. E você vê cromossomos, por exemplo. Aí depois fala que o religioso quer negar a ciência. Eu estou mostrando ciência aqui. Estou mostrando a evidência da coisa. Uma coisa é atividade sexual, outra coisa é a realidade e identidade. A negação é de identidade. Então, teoricamente, há um erro aqui. Por isso, não é uma teoria, sim uma ideologia. Marx define o que é ideologia. Não é? Quando as pessoas falam assim, vocês estão falando que é ideologia. Não, 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 não. É Marx que fala isso. Ideologia é você manipular pessoas ou grupos onde você tem um outro interesse, mas você esconde esse interesse. Isso é uma ideologia. O que nós estamos fazendo aqui? Descortinando a ideologia. Entende? Ideologia não é um conjunto de ideias como as pessoas querem conceituar. Não, ideologia é enganar pessoas. Nunca Então, mostra a verdadeira intenção. O que nós estamos trazendo aqui é apontando literatura, eu estou citando teóricas de gênero, não estou citando padres, não estou citando ninguém, estou citando teóricas que escreveram sobre isso. Judith Butler, John Scott, Berenice Bento, autores que escreveram favoráveis à temática. As pessoas não conhecem a literatura deles. Então, você pode entrar Judith Butler escreveu um livro chamado O Problema de Gênero e a Subversão da Identidade. Dentro da literatura, dentro desse livro dela, tem uma teórica francesa que fala claramente, nós não estamos defendendo o direito lésbico. Olha só, está dentro do livro da Butler. E não é que ela está citando para desconstruir a frase dela. Ela fala assim, não queremos defender o direito lésbico, nós queremos desconstruir a heteronormatividade. Aí em outros lugares, Jagger vai falar, nós queremos desconstruir esta tirania da biologia, que começa pela família. Tirania. Então, é isso que o pessoal não conhece. Exatamente. Ou seja, eu não estou agredindo ninguém, eu quero ser homem. Eu não posso ser homem. Eu só sou livre e eu só me faço bem quando no meu corpo é mau. Então, olha, aqui uma questão filosófica, inclusive, isso aí já foi até superado. Até tinha gente falando que os religiosos estão presos dentro do corpo. Pera lá. Então, o pessoal quer dizer isso. O maniqueísmo já foi, né? Parece que o corpo é mau, então. O corpo é mau. E aí você vai ensinar isso para a criança? Vai chegar na sala de aula. Professora, eu sou menino? Não. Eu sou menina? Não. Eu sou gay? Não. O que eu sou? Não sei, não me interessa. Uma boa definição, você não acha? É uma loucura total, meu Deus. Não, você fala, eu sou um professor, estou mostrando como é que eu vou lidar com isso, entendeu? Como é que eu vou lidar no concreto, no dia a dia. Mas você falou que tinha pergunta. Falando Isso, em professor, exatamente isso. Falando em professor, nós temos uma pergunta aqui que o senhor vai poder nos responder, esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Pode colocar aí, diretor, fazendo favor. Pode colocar daquele todos, a querido. gente tenta responder rápido. Vamos tentar responder de todos que estão. Muitas perguntas, muitas participações no nosso WhatsApp e também na nossa rede social, não é? Então, vamos lá. Do Vavá Silva. Vai, Boa Fernando. noite a todos do Brasil Cristão. Gostaria inicialmente de parabenizar o programa
pela abordagem do tema. Uma pergunta para o professor Felipe Neri. Caso o STF venha a aprovar a ADI, o que seria desastroso, os educadores, por exemplo, não poderão recorrer ao princípio da objeção de consciência? E uma colocação, a caracterização do gênero como ideologia não provém de grupos conservadores, como estão propagando por aí. Esse adjetivo foi utilizado pela Cristina Hoff, uma feminista que não concordava com o feminismo de gênero. Me chamo Vavá Silva, de Campina Grande, na Paraíba. Obrigado pela tua participação, professor. Muito bem, conheço Campina Grande, já fui algumas vezes também lá. Olha, muito bem, professor. Eu acho que é o professor, né? Bom, objeção de consciência. O professor tem liberdade de cátedra. Agora, na prática, se for aprovado como obrigatório, então o que vai acontecer é que você não vai ter liberdade, porque vai se colocar obrigatório. Né? É uma chamada nova teoria, vai dar um caráter de teoria, sendo que Butler não queria. Não, nunca foi isso que ela. Não é essa a proposta da Judith Butler, que é o maior ícone sobre o assunto. Então, ele respondendo de modo mais claro ainda: você vai ser demitido. É isso. Porque você está falando que é ciência, eles vão falar, não existe essa ciência. Nós vamos fazer uma nova construção. Então, mas não se preocupe, assim, pessoal, mas e aí, como é que vai ficar isso aqui? Não, tem muitos cursos formando pessoas que vão ser enganadas para poder trabalhar na sala de aula com isso. Se você não for, você vai ter que trabalhar no silêncio, mas isso vai acabar saindo. Então, na prática, você não poderia ter essa liberdade, porque está sendo retirada a liberdade. Você, não sei, se deve ter opinado contra a questão de gênero atrás, e você vê, vai passar um concreto. Né? E a questão de ideologia que você falou está muito bem, é isto mesmo que acontece na prática. Né? Não fui eu, ou já mais de 10 anos atrás, publiquei um livro sobre gênero. O primeiro livro publicado no Brasil foi uma tradução do Dr. Jorge Scala, eu publiquei no Brasil, A Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. E aí nessa obra, então, quando coloquei ali, estava mostrando um pouco para o pessoal poder entender e conhecer o gênero. Né? Então, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais. Tem em PDF na internet essa obra, viu, gente? Todo mundo corre lá. Sim, eu coloquei essa obra para o pessoal conhecer o que estava acontecendo nos outros países. Depois publicamos outras também. Mas, enfim, a ideologia é deles. Eles que constroem a ideologia. Sempre no silêncio e sempre sem mostrar a realidade. Vamos fazer um intervalinho, então? No próximo bloco nós vamos falar, e agora, José? Exatamente isso. O que a gente faz? O que nós vamos fazer com essa bomba? Mas o que nós podemos fazer? Eu espero voltar para a gente descrever mais esse assunto. Exatamente, é pouquíssimo tempo. Semana que vem a gente vai tentar laçar o professor Felipe Neri de volta para a gente continuar. Porque daqui até o dia 11 nós temos que lutar muito contra essa votação do STF. Intervalo e já voltamos. Estamos de volta, nosso último bloco da noite, mas calma, porque esse tema vai voltar no Brasil Cristão até o dia 11 de novembro. Nós vamos estar aqui botando a boca no trombone, porque nós temos filhos. Quantos filhos você tem, Fernando? Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 4 filhos, o senhor tem quantos? 4 também. Nós não queremos ideologia de gênero em escolas. Por isso nós estamos aqui discutindo esse assunto e abrindo aí os seus olhos e o seu coração também. Tem participação conosco no nosso WhatsApp? Vamos para lá para a gente não perder tempo, porque o tempo hoje... Fernando? Nathalie. Parabéns pelo tema abordado, riquíssimos, atual e com um entrevistado extremamente competente. Sou professora e em 2016 o material didático da instituição que eu lecionava já abordava o assunto, dizendo para alunos entre 10 e 12 anos que o sexo de nascimento não era necessariamente o sexo que deveria seguir. Isso eu vi, tive o material nas mãos. Como professora de biologia me sinto ridícula. Acabo de explicar diferenças hormonais, falou que não tem um sexo definido. É exatamente disso que se trata o assunto. Eu pensei em algo quando fiz a pergunta para o professor, aí passei por triagem o meu questionamento aqui na hora do intervalo. E de fato, as pessoas pensam que nós estamos falando contra diferenças, né? Porque tem pessoas que falam isso. Não, Jesus pregou respeito às diferenças. Então, minha querida, meu querido, mas para que haja respeito às diferenças, é preciso que essas diferenças sejam definidas, entende? Respeito às diferenças é respeitar a mulher porque ela é mulher e o homem porque ele é homem. E se agora, da noite para o dia, não houver mais nem homem nem mulher, porque nós não podemos chamar o homem de homem e mulher de mulher. Não haverá diferenças para respeitar. Né? E quando eu fiz a pergunta ao professor sobre a identidade, né, do homossexual, que é o que muitos fazem, fazem associação com o tema de ideologia de gênero, eu fiquei pensando, ora, mas inclusive quem deveria ser contra, né, e deveria militar contra a ideologia de gênero, seria o próprio movimento LGBT ou dos homossexuais, porque eles defendem que aquilo é uma identidade. A possibilidade de definir-se como. A possibilidade de definir-se. Eu sou homossexual, a pessoa diria. Exato. Mas a ideologia de gênero preconiza que uma pessoa não pode se definir. Ela não pode. Se você está se definindo como homossexual e quer ensinar outros a se definirem como tal, você também está errado e também pode ser criminalizado. Estou correto, professor, nesse sentido? Olha,
A questão de gênero as pessoas perguntam, professor, teoria ou ideologia? É uma ideologia. É uma ideologia. Né? Então, é claro que se ela é como a gente está apresentando, de uma forma sucinta, na própria literatura, não existe nada. Lembrei até de um cartaz de uma entidade brasileira, não vou citar o nome dela aqui. Né? Merece Ibope? Pode continuar. É um movimento feminista que tem sede em Brasília. Ok? Tem um cartazinho deles que eles têm como se fosse parece uma esponjinha, uma ameba assim. Ele fala assim, gênero não tem definição, não necessita tê-lo e tal, e que seria uma imposição. E aponta que você é aquilo. Não. Eu não sou uma esponja, eu não sou uma ameba, eu não sou um amontoado de carne. Não. Eu tenho corpo, alma, eu tenho esqueleto, eu tenho musculatura, eu tenho nervos. Eu sou um ser humano, sou uma pessoa humana. Ok? Então, isso é real. Eu não sou aquilo. Você não é um nada. Então, eles começam a querer desconstruir, falar que tudo é performance. Butler fala isso, entende? Então, assim, eu realmente gostaria de fazer um programa que a gente pudesse trazer a literatura dessas professoras para que ninguém pense aqui, porque algumas pessoas, de repente, pensam que a gente está interpretando. Não. Eu queria que eu colocasse na tela os livros dessas teóricas. Vamos fazer isso, professor. Para poder ajudar especialmente os jovens que estão sendo enganados. Porque quando se cita, parece que é uma defesa da mulher, uma defesa do homossexual, não está defendendo ninguém. Não é a defesa. Então, a gente tem que mostrar isso na tela para todo mundo poder ver que não vai ter homossexual, entendeu? O que você tem? Você tem o pansexualismo de Sulamit Firestone. O que é o pan? Você faz toda hora, o tempo todo, é chamada mente universal sexualizada. Então, olha, Drica, você está andando na rua, se eu sentir vontade na hora, aqui, ali, se fica... Cachorro, pé de árvore, gente, homem, mulher, vai todo mundo. Isso é o ideal da sociedade, você imagina que interessante? No final disso... Por quê? Porque isso aqui é o seguinte, eu casei, escravizei uma mulher. Eu estava andando na rua, falei, essa que eu vou escravizar. Eu sou opressor, entendeu? Olha a mentalidade, entendeu? Ou seja, não existe amor humano. Não, é tudo fisiologia, foi química. Eu senti pela aquela que seria minha futura mulher, essa eu vou escravizar. Por que escravizar uma, então? Né? Vamos fazer livre a coisa e tal. Então, olha, eu sei que está chegando perto do final do programa e a gente precisa, eu mesmo quero dar um recado aqui. Por favor. Né? Então, ó, hora da ação. Só existe um modo da gente parar isso daqui. Né? Eu não sou político, não sou filiado a nenhum partido político. Nunca fui. Não tenho interesse nenhum com esse assunto. Tá? Eu sou um professor, eu sou um pai de família. E estudei o assunto. Há mais de 10 anos estudando isso daqui, com várias pessoas também. O convite é para você, que é pai e que é mãe, como no vídeo eu fiz. Só você que pode decidir isso. De que modo? Existe um modo bem concreto. Como aconteceu nos planos, pode acontecer agora de novo. Você se manifestar junto aos líderes das bancadas no Congresso Nacional. Porque a última instância, a instância real é o Congresso Nacional e pode barrar o ativismo judicial. Existe um projeto chamado, número PL 4750 agora esqueci, 54, que se for aprovado, então, pautado e aprovado no Congresso Nacional, vamos parar com o ativismo judicial, de passar por cima do poder do Congresso Nacional, que já deliberou, já falou um não ao gênero. Então você pode fazer isso. O Congresso está parado nesse momento, as comissões não estão funcionando. Então isso depende das lideranças de pautarem no plenário da Câmara. Aprovado, o que o STF poderia votar é nulo, não pode fazer isso. Então, eu não sei se vai ficar no site, porque isso é público, os dados dos parlamentares, porque você pode entrar em contato, você faz um vídeo, você põe no seu Instagram, você põe no Facebook, marca o parlamentar, vai na rede dele, faz um vídeo, manda e-mail, liga, conversa com as pessoas. Eles não querem que a gente fale. O que a gente está fazendo aqui? A gente está rompendo o silêncio. Então, cabe a você. Eu estou fazendo a minha parte, quero continuar fazendo a minha parte, mas a gente não pode fazer nada sozinho. Ou seja, a gente está tentando mostrar para que você possa entender as consequências do que é a ideologia de gênero e se manifeste o mais rápido possível. Temos menos de 15 dias, a votação é dia 11 de novembro. Exatamente. Eu conclamo a vocês, a todos, né, nessa terça-feira, que é o dia que nós dedicamos à profecia, à denúncia. Olha, o Fernando disse que tem 5 filhos. A Drica tem 4, o professor tem 4. Eu tenho todos os filhos da igreja. Eu estou como pai pedindo a todos vocês, filhos da igreja, que se manifestem. Porque nós não esperamos nada do mundo, é verdade. Mas o mundo espera de nós, porque nós somos o sal dele, o sal da terra. E se nós não salgarmos, para que serviremos? Diz a palavra.